Uma coisa que é interessante dizer é que o bom de organizar palestras como essas é que a gente assiste todas, né? Então, não só o aprendizado que a gente tem aqui, mas o aprendizado que a gente tem no fundo, se pudesse ser gravado para vocês. Vocês não imaginam o quanto riqueza a gente tem conversar com esses gigantes, né? E antes de apresentar o próximo desses gigantes, eu quero dizer que é o professor Cristiano Marona, que é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e presidente do IBCCRIM. Professor Marona, a palavra é sua, seja bem-vindo. Muito bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar o Bruno, agradecer o honroso convite, é um prazer estar aqui hoje, com esse auditório lotado, para discutir essas questões todas relacionadas às drogas, né? Quero cumprimentar também o Jackson Zilho, que é o coordenador regional do IBCCRIM no Paraná, um membro do Ministério Público do Paraná, que tem uma visão de mundo diferenciada, como nós pudemos perceber, e que é um dos teóricos aí mais importantes do direito penal da atualidade. É sempre um prazer reencontrá-lo, sempre um prazer ouvi-lo, meu caro Jackson. Quero cumprimentar também o professor Maurício Dieter, um dos organizadores desse evento também, colega, companheiro, atualmente ele coordena o departamento de Amicus Curiae do IBCCRIM, fazendo um belíssimo trabalho. Quero cumprimentar meu amigo José Henrique Torres, um magistrado de rara sensibilidade. Em tempos em que o punitivismo impera, né? Em tempos em que a sociedade se frustra quando uma sentença de absolvição é proferida, é sempre um alento constatar a trajetória reta e coerente de José Henrique Torres. Então, sempre um prazer estar aqui ao lado de amigos, a Tassiana Santos também, a antiga companheira que acompanhou a trajetória da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né? Bem, eu falo então como representante do IBCCRIM, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que esse ano faz 25 anos. O IBCCRIM surgiu em 1992, logo após o massacre do Carandiru, quando 111 presos foram chacinados, né? E é interessante que até hoje praticamente ninguém foi punido, especialmente os mandantes, né? E os executores. E isso diz muito de quem somos, né? Diz muito a respeito do nosso país. E diz também porque quando houve a virada do ano de 2016 para 2017, eclodiram rebeliões prisionais simultâneas que vitimaram mais de uma centena de presos, né? Então, a gente constata com tristeza que no Brasil a ideia de que bandido bom é bandido morto não é apenas fruto do preconceito do senso comum, mas uma política criminal concretamente aplicada, né, na prática. Então, o IBCCRIM, que surgiu há 25 anos, ele mais do que nunca continua sendo uma instituição necessária para defender esses valores de que o bandido bom é o bandido vivo e que tem a sua dignidade respeitada, né? E falo também como representante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é hoje uma rede que conta com 44 organizações da sociedade civil que comungam da ideia de que a política de drogas deve se afastar do sistema de justiça criminal e deve se aproximar de uma abordagem que garanta saúde, redução de danos e direitos humanos, tudo que a nossa atual política de drogas não faz, né? Bem, então, aproveitando o gancho que a fala do Jackson proporciona, eu queria prosseguir nessa análise a respeito da questão das drogas, né, dessa perspectiva crítica. Então, tomando
a abordagem do Labeling Approach, né, que nos sugere a mudança do foco dos bad actors para os powerful reactors, né? Então, tirar o foco um pouco do homem criminoso e focar na sociedade criminógena e nos seus sistemas de controle, eu acho que valeria a pena a gente discutir um pouco a questão da guerra às drogas e se, de fato, faz sentido lutar por um mundo livre de drogas, que é o que a proibição apregoa, não é? O proibicionismo, ele acredita que qualquer política de drogas mais flexível irá causar uma dependência massiva e que, enfim, as pessoas se tornarão zumbis e que a compulsão de drogas será, então, uma epidemia, não é? Bem, quando a gente analisa, né, a história da humanidade, a gente percebe que o uso de substâncias psicoativas é uma constante antropológica, né? Ou seja, em todo momento o ser humano fez uso de substâncias psicoativas por diversas razões, por razões médicas, terapêuticas, religiosas, por busca do prazer. O fato é que a relação entre seres humanos e substâncias psicoativas é uma constante antropológica. Há, inclusive, estudos de neurociências mostrando que o surgimento da linguagem oral tem a ver com o consumo de uma substância alucinógena presente no sapo, né? Então, muito provavelmente, o ser humano lambeu o sapo e isso fez com que a linguagem oral aparecesse. Também nós temos uma premissa na qual a proibição se assenta, que é de que todo usuário é um doente, né? Todo usuário é um dependente. O que é uma ideia falsa, né? As evidências científicas disponíveis nos mostram que, como disse o Jackson, a maioria das pessoas que usam drogas, isso vale para drogas legais ou ilegais, não desenvolve um uso problemático. A psiquiatria costumava classificar o uso de substâncias em uso, abuso e dependência, mas hoje há uma divisão que me parece mais adequada, que é a do uso problemático e a do uso não problemático, né? Então, o relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, aliás, essa relação entre drogas e crime é absolutamente artificial, né? Quer dizer, ela é socialmente construída, ela não existe por si só, né? O relatório do UNODC mostra que 5,2% da população mundial fez uso de drogas ilegais no último ano, isso equivale a aproximadamente 246 milhões de pessoas, e 0,6% fez uso problemático, né? Então, apenas 29 milhões de pessoas, das 246 milhões que usam drogas, desenvolveram um uso problemático. A partir desses dados, a gente constata algo que a realidade já nos mostra, né? Que há pessoas que usam drogas e que isso não torna a vida dessas pessoas desestruturada, né? Quer dizer, que o uso de drogas para a maioria das pessoas é apenas um aspecto da vida que não compromete os demais, né? E a outra questão que vale a gente discutir é justamente isso. É legítimo o Estado proibir que o indivíduo faça, digamos assim, uso do seu direito à autogestão farmacológica, como diz o Saulo de Carvalho, né? E se a gente pensar que a gente vive num mundo em que o consumo de gordura trans é livre, em que você pode lutar até morrer, como no MMA ou no boxe, né? Em que você pode saltar de paraquedas, em que você pode dirigir um automóvel a mais de 300 km por hora dentro de um autódromo. Enfim, uma sociedade em que o risco
é presente em uma série de atividades e é, inclusive, estimulado em certos sentidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em esportes radicais. E, no entanto, em relação às drogas ilegais, existe esse tabu moral, essa ideia de que é preciso dizer não, né? E, portanto, a abstinência, o não uso é a única opção aceita. E isso cria um paradoxo, e essas séries mostram isso, que é o fato de que, apesar de proibidas, as drogas ilegais, na prática, estão liberadas, né? E isso fortalece o crime organizado, criando, então, um poder financeiro que é controlado, dessas máfias que controlam o negócio das drogas. A lei seca, que vigorou nos Estados Unidos entre 1919 e 1933, já havia nos ensinado essa lição. Durante o período em que a proibição do comércio de álcool vigorou nos Estados Unidos, as pessoas não deixaram de consumir o álcool, né? Elas continuaram a consumir, mas passaram a consumir um álcool que não tinha nenhum tipo de controle fitossanitário. Inúmeros relatos de problemas de saúde decorrentes do consumo de álcool passaram a surgir justamente porque as bebidas passaram a ser produzidas de forma clandestina. Algo que acontece hoje com as drogas ilegais, né? Por exemplo, nós tivemos na Inglaterra um caso recente em que uma jovem de 16 anos resolveu pesquisar na internet informações sobre o uso de êxtase. Ela pretendia usar o êxtase e, para evitar riscos, ela procurou se informar e ela foi, então, à internet e obteve lá uma série de informações. Comprou uma pílula de êxtase no mercado clandestino e acabou morrendo de overdose, porque ela teve a má sorte de pegar uma pílula que tinha uma pureza muito acima da média da existente no mercado, né? E a mãe dessa moça, no lugar de condenar as drogas, né, ou de, enfim, aderir a esse discurso moralista, criou uma campanha que se chama Anyone's Child, né? Então, segundo a mãe dessa moça que morreu, quem matou a filha dela foi a proibição, porque se houvesse um mercado regulado em que as pessoas soubessem o que elas estão consumindo, a filha dela provavelmente não teria morrido, né? Então, voltando à lei seca, durante esse período não houve interrupção do consumo, mas esse consumo se tornou mais arriscado. As pessoas tinham que ir a festas clandestinas, né? Havia a necessidade de falar uma senha lá para entrar na festa, havia músicos de jazz tocando, enfim, devia ser muito interessante. Mas o fato é que, em 1933, a proibição deixou de existir e uma indústria legal passou a recolher tributos, a se submeter a exigências regulatórias, e o fato é que, hoje, a indústria de bebidas alcoólicas representa o maior problema em termos de saúde pública no mundo, né? No Brasil, por exemplo, nós temos aproximadamente 25 milhões de pessoas que fazem uso problemático de bebidas alcoólicas. E a gente constata que a regulação das bebidas alcoólicas no Brasil é muito frouxa, a ponto de nós termos propaganda de cerveja, né? E é sempre uma propaganda que mostra mulheres seminuas, pessoas felizes, sorridentes, e o objetivo da propaganda é encorajar o consumo, aumentar as vendas, né? E a gente sabe que muitos problemas sociais têm origem justamente no consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente pode mencionar casos de violência doméstica, casos de homicídio por motivo fútil, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, etc., né? Então, a política de drogas em relação às bebidas alcoólicas, e especialmente em relação ao álcool, é um exemplo de uma má prática, né? Nós tivemos recentemente também, no interior aqui de São Paulo, uma competição entre estudantes universitários para saber quem bebia mais vodka no menor tempo. O vencedor morreu. E nós convivemos com bebidas alcoólicas, né?
sem grandes transtornos morais. Ao contrário, as pesquisas mostram que, para o brasileiro médio, o álcool não é droga, né? A droga é o que o outro usa. Então, a política de drogas das bebidas alcoólicas, em especial da cerveja, é um exemplo de má prática em termos de política de drogas no Brasil. Se a gente fizer uma avaliação do porquê é assim, uma das pistas é seguir o dinheiro, né? Então, a Ambev é a empresa brasileira com ações em bolsas de valores que é a mais apreciada, né? É a que tem maior valor. E, naturalmente, eles fazem um investimento muito grande em campanhas eleitorais, de modo que, no Congresso, há muito pouco interesse em alterar esse estado de coisas. Quando, durante a discussão do terrível projeto do agora ministro Osmar Terra, que tem por objetivo piorar a já ruim lei de drogas, havia uma única disposição positiva, que era alterar o alerta que existe nas bebidas hoje, né, tentando fazer como no caso do cigarro, tem um destaque um pouco maior a respeito dos riscos que o consumo de álcool produz, né? E isso foi rechaçado pelos parlamentares, porque, afinal de contas, isso poderia reduzir as vendas, né? Então, o que a gente percebe é que, quando se discute a política de drogas em relação às cervejas, o que prevalece é o interesse comercial, né? Não a preocupação com a saúde. Já quando a gente discute, por exemplo, a questão do crack, a gente está vendo agora em São Paulo o neobacamartismo, né? É o desvario positivista do século XIX, que já era ultrapassado naquela época, sendo ressuscitado agora. Quem tiver a oportunidade de reler, né, ou de ler pela primeira vez o Alienista, de Machado de Assis, o Simão Bacamarte era um psiquiatra que estudou na Europa no final do século XIX, voltou para a pequena Itaguaí, que era uma cidadezinha no interior do Rio, e imaginava na época que a loucura fosse uma pequena ilha no Oceano da Razão. E, ao final, descobriu que se tratava de um grande continente e internou 4/5 da população num pequeno manicômio, e aí 1/5 restante acabou internando o próprio Simão Bacamarte e libertando os demais, né? Mas o que a gente vê hoje na região da Luz, aliás, o iluminismo não chegou à luz ainda, né? A gente espera que um dia ele chegue. É também um exemplo de como o moralismo interdita o debate a respeito da política de drogas. E eu mencionei um mau exemplo, uma má prática, que é a política de drogas em relação às bebidas alcoólicas, e nós temos uma boa prática, um bom exemplo de política de drogas, que é a nossa política do tabaco, né? Na década de 80, no Brasil, havia aproximadamente 35% da população que fumava, e hoje em dia é próximo aí de 11%, né? Então, num período de aproximadamente 30 anos, nós conseguimos reduzir drasticamente, a quase 1/3, né, do que era o consumo de tabaco no Brasil, sem que fosse necessário dar um único tiro e sem que fosse necessário prender absolutamente ninguém, apenas com base em campanhas informativas, apenas com base em medidas regulatórias no âmbito administrativo, como, por exemplo, a proibição de fumo em ambientes fechados, né, e outros. Então, quando a gente fala em política de drogas, a prevenção é essencial. E no Brasil há uma carência de programas preventivos em matéria de drogas. O que nós temos é o PROERD, que é um programa baseado no DARE, que é um programa americano, que consiste basicamente em policiais entrando nas escolas e falando que as drogas são ruins e que as pessoas devem dizer não, né? E como a gente percebe, andando pelas ruas das cidades, apesar de proibidas, as drogas estão liberadas, né? Então, nós temos aí um exemplo prático de como a prevenção vem falhando no Brasil. Bem, o Jackson ele mencionou que nós temos, apesar desse investimento financeiro brutal, né, se a gente pensar
desde a década de 70, quando Richard Nixon declarou guerra às drogas, até hoje, trilhões de dólares foram gastos nessa droga, nessa guerra às drogas, né? E os custos sociais, né? Quer dizer, a guerra às drogas é uma guerra contra as pessoas. As drogas são substâncias, eu não diria neutras, né? Mas as drogas não têm vida. Os gregos falavam no fármaco, no veneno-remédio. Quer dizer, a mesma substância, dependendo da quantidade, ela pode curar ou pode matar, né? Então, tudo isso levado em conta, o que a gente percebe no Brasil é que o saldo da guerra às drogas, especialmente o saldo da lei de drogas, a nossa lei de drogas, que é a lei 11.343, ela está fazendo 10 anos, fez 10 anos em outubro do ano passado, né? E o saldo que se pode fazer a respeito desses 10 anos é o pior possível. Quer dizer, as drogas, elas não deixaram de circular, elas estão aí cada vez mais abundantes, cada vez mais disponíveis, cada vez mais baratas e cada vez mais potentes, né? As pesquisas mostram que os adolescentes, por exemplo, têm mais facilidade de acesso a maconha e cocaína do que a álcool e tabaco. E apesar de não haver qualquer obstáculo à livre circulação das drogas, nós temos esses efeitos colaterais ou efeitos encobertos, né, objetivos encobertos da lei de drogas, que, como o Jackson mencionou, a corrupção. Nós temos a violência, né? Uma das consequências da guerra às drogas no Brasil, se a gente pensar qual o principal problema brasileiro hoje, certamente a violência, são quase 60 mil mortes violentas por ano, e de acordo com as pesquisas, a grande maioria dessas mortes violentas, elas não são esclarecidas, então a autoria dessas mortes não é apurada. E essa impunidade não gera indignação, quer dizer, as pessoas não vão para a rua vestidos com a camisa da CBF para protestar contra a impunidade dos crimes violentos. Das 50 cidades mais violentas do mundo, mais de 20 são brasileiras, né? Então 21 cidades, das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 estão no Brasil. Nós temos provavelmente a mais alta taxa de letalidade policial do mundo e também uma altíssima taxa de óbito policial, até porque os policiais são também vítimas da guerra às drogas. E quando a gente fala de guerra às drogas, né? Até o Zacconi, é uma pena que ele não pôde estar aqui hoje, acredito que ele deve vir à noite, e eu sugiro que vocês não percam essa oportunidade, porque ele é sensacional, né? Um delegado de polícia que tem uma visão muito interessante. Ele escreveu sobre os indignos de vida, né? Que são aquelas pessoas, o simples fato de que a pessoa é suspeita de tráfico de drogas já a torna indigna de vida, né? Então, é muito comum ver na televisão reportagem, teve uma chacina, uma dezena de mortos, aí vem o policial e diz assim, não, mas eram pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Se é suspeito de tráfico de drogas, nem direito à vida essa pessoa tem, né? Então, a guerra às drogas é um incentivador dessa violência que contamina a nossa democracia, né? A epidemia de violência que nós vivemos é algo, enfim, que deveria estar no topo das nossas prioridades, né? O combate a essa situação. Também a questão do superencarceramento, que está diretamente relacionado com a violência e com a guerra às drogas, é um desses efeitos, né? Nós temos hoje, provavelmente, a quarta maior população prisional do planeta. Eu digo provavelmente porque nós não temos dados atualizados. Os últimos dados disponíveis são de 2014 e dão conta de que teríamos, em 2014, 622 mil presos no Brasil.
dos quais 28% em razão do tráfico de drogas, né? Hoje é possível que a gente tenha mais de 700 mil presos no Brasil e mais de 30%, provavelmente 1/3 dos nossos presos estão lá por conta da lei de drogas, né? E quando a gente volta ao ano de 2005, nós tínhamos 360 mil presos, aproximadamente, sendo que apenas 9% estavam lá por conta da lei de drogas. De 2005, com 9% dos presos por conta da lei de drogas, passamos para 33% agora, o que significa que a lei de drogas é também o principal vetor encarcerador no Brasil, né? E isso acontece porque a lei de drogas ela tem uma aplicação prática disfuncional. A pessoa flagrada com drogas no Brasil, ela tem que provar que não é traficante, né? Quando, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar a acusação é do Ministério Público, né? O acusado não precisa provar que é inocente, basta que não haja prova da sua culpa, é o que diz a Constituição. E, no entanto, a lei de drogas ela é aplicada em desconformidade com a Constituição. A lei de drogas é um dos exemplos que nós temos das chamadas permanências autoritárias, né? Os operadores, muito especialmente os juízes, continuam com a cabeça no período autoritário. A Constituição de 88 ela ainda não chegou para esse pessoal. É preciso reconciliar o juiz com a Constituição para que a lei de drogas seja aplicada em conformidade. Isso significa que nenhuma presunção que não seja de uso pode ser admitida quando se trata de posse de drogas, né? Eu participei de uma banca, de um trabalho de mestrado na Escola de Direito da GV. O rapaz, que se chama Felipe Figueiredo, ele queria estudar o seguinte: o nome da tese dele era "Não compre, plante, interrogação. Análise da tipicidade de situações envolvendo cultivo de cannabis no Tribunal de Justiça de São Paulo". Então, a hipótese dele era a seguinte: na Lei 6368, que entrou em vigor em 76 e vigorou até a entrada em vigor da 11.343 em outubro de 2006, na 6368 também havia duas figuras típicas, né? O tráfico de drogas previsto no artigo 12 e a posse para uso pessoal prevista no artigo 16. Só que na 6368 não havia a figura do plantio para uso próprio. Então, na jurisprudência, havia três correntes. Então, a pessoa flagrada com, por exemplo, um pé de maconha, que dizia que aquele pé era para o seu próprio consumo, ela poderia ter três destinos, né? Primeiro, uma corrente achava que sempre era tráfico de drogas, porque como só havia a previsão do plantio para tráfico, se é plantio para tráfico e ponto final. A segunda corrente entendia que era possível fazer o que eles chamavam de uma analogia in bonam partem. Então, a conduta que não estava prevista, ou que estava prevista apenas como tráfico, poderia ser prevista também como posse para uso, numa interpretação mais favorável, né, numa analogia in bonam partem. E a terceira corrente, que era a corrente à qual me filiava, dizia que se tratava de um fato atípico, porque você não pode, à guisa de melhorar a situação do réu, interpretar a norma de uma norma restritiva de direitos de forma a ampliar a sua incidência, né? Então, se a lei não prevê o plantio para uso próprio, significa que essa é uma conduta atípica. A Lei 11.343 inovou nessa matéria e, no parágrafo 1º do artigo 28, passou a prever o crime de cultivar pequena quantidade, né, com o objetivo de preparar pequena quantidade de drogas, cultivar para uso próprio. Então, esse pesquisador, ele tinha uma intuição. Ele achava que, como a Lei 11.343 inovou ao prever o plantio para uso próprio, aumentaria o número de absolvições em casos de acusação de tráfico pelo plantio, ou mesmo caso de desclassificação
de tráfico pelo plantio para uso próprio, né? Então, ele imaginava que a nova tipificação teria como efeito um abrandamento do tratamento jurisprudencial das situações envolvendo cultivo de cannabis. E qual foi o resultado a que ele chegou? Aumentou o número de condenações por tráfico, né? Então, ele chegou a 2 conclusões. Primeiro, os juízes eles consideram a quantidade decisiva, né? No entanto, a mesma quantidade para um juiz caracteriza tráfico, para outro caracteriza uso próprio. Ou seja, é uma mera loteria ser condenado por tráfico ou por uso, porque os juízes não têm ideia do que significa, por exemplo, capacidade produtiva do cultivo, né? Eles não sabem, por exemplo, que a maconha é uma planta que pode ser macho ou pode ser fêmea, né? Quando é macho, ela não floresce, portanto, ela não produz a flor que produz a psicoatividade, né? Os juízes, há decisões judiciais em que o juiz diz assim, era uma planta enorme, tinha mais de 2 metros de altura, tinha 30 quilos, aí você vai ver, ele pesou o vaso, a terra, o galho, né? Enfim. E os juízes também, eles acreditam muito na palavra dos policiais, né? Então o policial invade a casa do sujeito, vê 2 pés de maconha e fala, não, isso aqui é para fins de tráfico de drogas, né? Ele usa fertilizante, ele usa uma luz especial, tem um ventilador, é todo um sistema super sofisticado, só pode ser tráfico de drogas, e o juiz fala, bom, como o policial disse, então eu condeno, né? É o que a gente poderia chamar, no direito penal das drogas, a palavra do policial uma espécie de rainha das provas, né? Quer dizer, como é que você vai contestar o tirocínio policial, né? Então, muitas pessoas que não são traficantes são condenados como se fossem traficantes porque a jurisprudência admite a presunção de tráfico, né? E no artigo 28, parágrafo 2º, onde está o roteiro que o juiz deve seguir para diferenciar o uso e o tráfico de drogas, também os critérios são insuficientes, né? São muito abertos, abre-se espaço para subjetividade judicial, na medida em que são mencionados a natureza e a quantidade da droga, as condições de acondicionamento, as condições em que as circunstâncias, a ação se desenvolveu, os antecedentes, a vida anteacta do acusado, etc. Então, no mais das vezes, essa definição, o que é uso e o que é tráfico, é feita com base no critério socioeconômico, né? Então, nós, homens brancos, né, ou mulheres brancas também, temos uma melhor condição de provar que a gente vive de um trabalho honesto, com carteira assinada, com olerite, com declaração de imposto de renda, etc. e tal. Quando você é negro, pobre, periférico e é flagrado com uma pequena quantidade de drogas e não tem emprego e não tem carteira assinada, para essa situação a presunção de tráfico costuma prevalecer, né? Então, por isso nós temos hoje mais de 1/3 ou quase 1/3 dos nossos presos respondendo por tráfico de drogas e um perfil muito semelhante, né? A grande maioria dessas pessoas presas por tráfico de drogas são presas na via pública, né, no patrulhamento de rotina, em que o policial militar desconfia do que ele chama de atitude suspeita, e a atitude suspeita é basicamente ser preto num país racista, né? A grande maioria são jovens, mais de 50% dos presos entre 18 e 29 anos, apenas 2% dos nossos presos têm curso superior, né, e, portanto, é a prova de que a nossa lei penal, né, a aplicação da nossa lei penal é um instrumento de gestão da miséria, e mais de 70% dos nossos presos vêm da etnia negra, né? Então, da senzala para a prisão. Eu estava falando também, né, quer dizer, então, essa forma de aplicar a lei de drogas é um dos vetores de encarceramento no Brasil. E uma das questões que precisam ser melhor estudadas hoje é o quão nociva é a prisão, né? Quer dizer, além da prisão piorar a pessoa, a prisão é a forma mais cara de tornar uma pessoa pior, né? Nós temos também
Uma outra situação que é o fato de que a prisão produz doença mental. Né? Há um estudo na Inglaterra mostrando que o índice de psicose em presos durante a primeira semana de prisão é 10 vezes maior do que a média da população em geral. Né? Nós sabemos que no Brasil, a pessoa dentro da prisão ela tem 10 vezes mais chance de morrer do que fora. E isso, por si só, causa, evidentemente, no mínimo, uma ansiedade. Né? Quer dizer, como é que você pode ficar tranquilo num lugar em que você sabe que você tem 10 vezes mais chance de morrer? Por isso que, quando um juiz manda alguém para a prisão, ele sabe, ou deveria saber, vou usar o dolo eventual aqui, me permitir, um juiz, quando manda alguém para a prisão, ele sabe, ou deveria saber, que ele está condenando alguém a submeter a uma situação em que a morte é uma realidade. Né? E que, se essa pessoa morrer, de alguma forma, ele teve ciência prévia. Né? Não dá para aceitar essa cegueira deliberada dos juízes, né? Essa ignorância a respeito do que existe no sistema prisional. Hoje, o sistema prisional se transformou numa espécie de sociedade de economia mista entre o Estado e o crime organizado. O Estado ele manda até a porta da frente em diante quem manda é o crime organizado. O sujeito entra no presídio, a primeira coisa que ele recebe é um papel higiênico da mão do outro preso, e aí ele já está aderindo a uma facção, ele já está devendo dinheiro, e se ele não fizer isso, ele vai estar sujeito a toda sorte de violência. Né? Então, essa situação que nós vivemos, essa falta de domínio do sistema prisional, esse domínio do sistema prisional pelo crime organizado, é uma das razões que explicam o fortalecimento do crime organizado. Então, nós temos um sistema que prende demais, um sistema que é extremamente violento e um sistema que é dominado pelo crime organizado. Se nós tivéssemos como efeito a melhora dos índices de segurança pública, até acho que seria defensável manter a manutenção dessa política criminal. Agora, se a nossa política criminal apresenta esses dados trágicos, né? Esse grau altíssimo de violência, de corrupção, de encarceramento, de fortalecimento do crime organizado, é preciso, então, reconhecer que isso está produzindo maus resultados. Né? Se nós estamos prendendo demais, se o fato de prendermos demais cria as condições para o crime organizado se fortalecer, se o crime organizado se fortalecendo, isso gera mais violência. Se nós não interrompermos esse círculo vicioso, os resultados continuarão a se deteriorar. Né? O Einstein ele dizia que quando a gente faz a mesma coisa e tem a expectativa de obter um resultado diferente, isso é sinal de pouca inteligência. Evidentemente, para romper esse ciclo, é preciso alterar a política, alterar o rumo da política. Né? Então, até para a gente poder debater e ter a possibilidade, enfim, de ter uma interação mais direta, de as pessoas fazerem perguntas, eu queria finalizar dizendo o seguinte: uma das marcas distintivas da sociedade brasileira é justamente esse apartheid social, né? Quer dizer, a escravidão ela está presente entre nós, apesar de ter sido formalmente abolida em 1888. Quer dizer, o fato de nós termos, por exemplo, um auditório, uma grande maioria de pessoas brancas, uma mesa formada exclusivamente por homens brancos, e o fato de nós termos uma maioria de negros dentro das prisões, é fruto desse nosso passado que nós não conseguimos resolver. Né? A questão das drogas, ela é diretamente afetada por essa dinâmica. Né? Então,
a questão que eu coloco é a seguinte: uma sociedade verdadeiramente democrática, ela exige, como disse o Jackson, mais tolerância e menos ordem, né? A questão que se coloca é a seguinte: nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Seremos nós também os últimos a transformar a nossa política de drogas? Eu fico por aqui. Tem uma questão aqui, diz assim: a internação compulsória deveria ser uma medida excepcional. A concessão de autorização para a busca e apreensão de qualquer pessoa que anda pelas ruas pode ser contestada. Recorrer a quem, tendo em vista que a autorização veio do próprio judiciário? Bem, quem melhor entende desse tema, na minha opinião, é o Haroldo Caetano da Silva, que é um promotor de justiça de Goiás e também um estudioso da matéria, da lei antimanicomial, né? A lei antimanicomial, que é a lei 10.216, ela prevê 3 espécies de internação, a primeira delas é a internação compulsória, que está prevista em lei. A única hipótese na legislação brasileira de internação por ordem judicial é aquela da medida de segurança, ou seja, quando o sujeito pratica um crime, é considerado inimputável ou semi-imputável, ou seja, ou ele é alguém que não tem capacidade de entender, de compreender, de se autodeterminar, ou tem essa capacidade diminuída, e aí então o juiz aplica uma medida de segurança que, ao contrário da pena, não tem natureza retributiva, mas natureza curativa, e nessa situação ele irá decretar uma medida que seja mais adequada para cada situação, e a Lei 10.216 alterou o Código Penal nesse sentido, porque a regra era: quando o crime praticado era punido com reclusão, a medida deveria ser a mais grave, que era da internação. Quando detenção, era o tratamento ambulatorial. Hoje não é mais assim, quer dizer, o tratamento ambulatorial é a regra mesmo nos crimes graves, né? Além disso, a Lei 10.216 prevê a internação voluntária, que também não apresenta maiores dificuldades, e prevê a internação involuntária, que essa sim é mais polêmica. Ela só pode ser decretada por médico, portanto tem nada que o juiz está metido nessa discussão, até porque o juiz não tem conhecimento técnico, não é psiquiatra para analisar se há necessidade ou não de uma internação involuntária. E a internação involuntária, ela pode ser comparada, por exemplo, com a pena privativa de liberdade. Ela tem caráter de última et extrema ratio, ou seja, a internação involuntária só pode ser decretada quando recursos terapêuticos menos invasivos se mostrarem insuficientes, né? E apenas quando a pessoa estiver numa situação em que ela está colocando em risco a própria integridade, né? Então tem que ter uma espécie de surto. O fato da pessoa usar drogas não justifica a internação involuntária. O fato da pessoa ser dependente de drogas, ou o fato dela fazer um uso problemático de drogas, também por si não justifica internação involuntária, né? Agora, caçada humana, busca de pessoas, aí é o campo da teratologia, né? Mas, infelizmente, no Brasil, o realismo fantástico ele não pegou, porque a realidade faz concorrência desleal, né? Então, de fato, aqui as coisas acontecem de uma forma que fica até difícil a gente refletir sobre, né? Agora, pela letra estrita da lei, só há essas 3 possibilidades de internação. A involuntária, ela só pode ser decretada por um médico, ela tem que ser imediatamente comunicada ao Ministério Público e ela só deve durar o tempo estritamente necessário para que aquela situação de urgência seja resolvida, né? Então, é sempre excepcional a internação involuntária. Tentar massificar uma medida que é essencialmente excepcional é um equívoco crasso, né? Mas é algo também que acontece muito no Brasil, né? Veja, por exemplo, o caso da prisão cautelar, que deveria ser excepcional e acabou se transformando numa regra. Bem, tem outras perguntas aqui. Uma delas falando sobre a privatização de presídios, uma tendência à ampliação das penitenciárias privatizadas. Dentre os consórcios que participam da licitação, há vários contribuintes de campanha eleitoral.
O tráfico gera encarceramento em massa. E a pergunta: haverá interesse político que mude a Lei 11.343? Né? Bem, sobre os presídios privados, até nos Estados Unidos essa ideia também já está sendo abandonada. Né? Eles lá estão investindo na vigilância eletrônica. Então, acho que a tendência em relação ao encarceramento é o sujeito ficar preso no próprio gueto e controlado por meio desses recursos, como a tornozeleira eletrônica. No Brasil, nós temos algumas prisões privadas, mas eu não sei até que ponto isso vai evoluir, porque esses últimos episódios mostraram que todos os vícios que acontecem nas prisões públicas, eles acontecem também nas prisões privadas. Né? Essa ideia de que o que é privado é bom e o que é público é ruim, que está muito em moda também, é um equívoco. Né? Agora, o principal problema da prisão privada é essa ideia da prisão como negócio. A prisão é um mal necessário. Ultrapassados os limites da necessidade, resta apenas o mal. Um amigo juiz uma vez ouviu de um preso: olha, doutor, a prisão é um lugar tão ruim que mesmo quem merece não devia estar lá. Né? E essa é a definição que eu adoto. Eu acho que a prisão é algo a ser combatido e exterminado. Esse é o nosso objetivo. Enquanto isso não acontece, a gente deve reservá-la apenas para aqueles casos verdadeiramente graves. Né? E eu acho que o principal problema que nós temos hoje no Brasil é essa cultura encarceradora dos juízes. Né? Em 1976, a Câmara dos Deputados ela fez uma CPI sobre o sistema penitenciário. E o deputado Ibrahim Abiakel, isso em 1976, 41 anos atrás, que foi o relator da CPI, escreveu o seguinte: que as prisões brasileiras são locais onde há uma sistemática violação de direitos humanos. As prisões brasileiras são sementeiras de reincidência. Isso há 41 anos atrás. Nós chegamos em 2017, a situação é a mesma. Esse relatório de 76 podia ter sido escrito ontem, que ele retrataria a nossa realidade. Então, por isso que não dá nem para falar em crise prisional. A questão prisional no Brasil é um contínuo, né? Porque é assim, pelo menos, desde 1976. Né? Então, o trabalho que nós temos é transformar essa cultura punitiva que existe na sociedade e existe no judiciário, porque os juízes saem da sociedade. Né? E se a gente fizer um retrospecto também, embora o legislador penal no Brasil tenha errado muito, e a lei dos crimes hediondos talvez seja o símbolo desses erros, houve também muitas iniciativas para tentar reduzir o encarceramento. Então, a parte geral do Código Penal, que é de 1984, tentou ampliar as formas de punição alternativas à prisão. Da mesma forma, a Lei de Execução Penal, de 1984, também buscou criar o sistema progressivo, de forma que o preso pudesse conquistar gradativamente parcelas maiores de liberdade. Depois, em 1998, tivemos uma alteração nos artigos 43 e seguintes do Código Penal para ampliar as possibilidades de penas restritivas de direito. Né? De acordo com os artigos 43 seguintes, a pessoa condenada a até 4 anos de prisão, desde que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, pode ter a sua pena privativa substituída por pena restritiva de direitos. Né? Pois, em 2009, a Lei das Cautelares Penais Alternativas à Prisão, agora a audiência de custódia, ou seja, nós podemos identificar uma série de tentativas do legislador com o objetivo de dar ao juiz instrumentos desencarceradores, mas os juízes não os utilizaram. Né? Então, não adianta apenas mudar a lei, é preciso mudar a cultura encarceradora dos juízes, é preciso mudar a cultura encarceradora da sociedade. Aí tem uma outra pergunta: qual a consequência no Brasil se legalizar todas as drogas ilícitas? Afetaria a violência que temos hoje? Bem, essa é uma pergunta difícil de responder. Né? A gente pode ter algumas suspeitas, alguns palpites, mas a gente nunca tem certeza do que pode acontecer. Eu tenho debatido esse tema há bastante tempo, em diversos lugares, e essa é uma pergunta muito recorrente. Né? Eu tenho um discurso, enfim, muito crítico à guerra às drogas, e aí muita gente me pergunta: você acha que nós estamos preparados para mudar nossa
a nossa lei de drogas? Você acha que nós estamos preparados para um experimento regulatório, né? Você acha que nós estamos preparados para liberar as drogas? E eu costumo responder o seguinte: olha, liberadas as drogas já estão, né? Quer dizer, basta sair por aí e perceber que as crianças e os adolescentes estão usando drogas de forma livre. Eu quero mudar essa realidade, né? Eu acho que nós não estamos preparados para a proibição, nós não estamos preparados para os custos sociais e constitucionais que a guerra às drogas impõe, né? Para isso nós não estamos preparados. Dá para saber exatamente o que vai acontecer se houver uma mudança de cenário regulatório? Não, mas a gente tem alguns palpites. Então, primeiro, a mudança ela deve acontecer em relação a todas as drogas, essa é a minha opinião. Não faz sentido você restringir o acesso a qualquer substância, por mais perigosa que ela seja, porque essa demanda vai ser suprida de alguma forma. Se não tiver um canal de acesso legal, o crime organizado vai se organizar e vai suprir essa demanda, então precisa ter, né? Agora, não pode ser igual para todas, cada uma tem que ter uma regulação diferenciada de acordo com as suas circunstâncias. E a primeira forma, e a primeira droga a ser regulada é a maconha, que é a droga mais consumida no mundo, né? De cada 4 pessoas que usam drogas no mundo, 3 usam maconha. Dos 246 milhões de pessoas que fazem uso de drogas legais no mundo, 180 milhões usam maconha. E já começou pela maconha. No Uruguai, nos Estados Unidos, já são 10 estados que têm leis que regulam o uso social da maconha, quase 30 uso medicinal ou terapêutico. Na Europa, você tem diversas experiências regulatórias. Na Espanha, você tem os clubes sociais canábicos. Outros países já estão discutindo isso. O Canadá, muito provavelmente, vai regular também. Então, já começou pela maconha, né? A discussão que se trava hoje no Uruguai e nos Estados americanos já é sobre a questão da regulação da potência, a questão do uso, por exemplo, de maconha não apenas fumada, mas maconha, os comestíveis, né? Outras formas em extratos, em óleos, em tinturas. A questão das pesquisas hoje a respeito dos usos terapêuticos de maconha, as pesquisas sobre usos terapêuticos medicinais de outras substâncias. Então, o MDMA está sendo pesquisado para tratar o estresse pós-traumático, soldados que vêm das guerras e que não conseguem bons resultados no tratamento do estresse pós-traumático, estão tendo bons resultados com o uso do MDMA. O próprio LSD vem sendo usado também em algumas experiências médicas. Enfim, acredito que a legalização de todas as drogas é, sim, o caminho necessário, mas acho que nós vamos começar pela cannabis e depois evoluir para outros modelos em relação às outras substâncias. Se vai afetar a violência, isso é difícil de dizer. Uma coisa eu sei, grupos criminosos que hoje se dedicam ao tráfico de drogas podem eventualmente migrar para outras atividades se a questão das drogas for regulada. Ou mesmo a gente pode pensar também numa política de inclusão, né, de tentar mobilizar essas pessoas para serem inseridas num novo modelo de negócio de regulação legal. E, por fim, aqui a questão, diante da realidade genocida do sistema carcerário, como pensar a atuação do direito penal em direitos humanos, tendo em vista que a aplicação do direito penal é uma violação direta à efetivação e proteção da dignidade da pessoa humana? A pergunta interessante também, isso aqui daria uma longa discussão, mas um bom resumo é o seguinte: o direito penal é sempre um mal, né? Então nós temos que lutar pela extinção do direito penal e, ao mesmo tempo, pela aplicação mínima do direito penal, né? Então, como o direito penal é um mal, esse mal ele deve ser minimizado, e a gente tem que, então, exigir que a intervenção penal se dê de acordo com essa ideia. O que nós vemos hoje é o expansionismo penal, quer dizer, é o direito penal tentando resolver os males sociais, o que só agrava a situação geral. Então, porque eu acho que essa questão de reduzir o direito penal, consequentemente, vai ter possibilidade de tornar o caso menos dramático, como
uma população menor, a violação da dignidade pode ser excluída. Agora, no subcarceramento isso é impossível. Aqui a pergunta é para saber se a criminalização está ligada totalmente à questão racial e marginalização da pobreza. E que se a legalização, no final, se a legalização seria uma melhor resposta a esses problemas que acabam ultrapassando a própria questão da droga. Acho que, na verdade, a proibição não impede que as classes pobres tenham acesso à droga, ou seja, não melhora de nenhum modo a questão da saúde. Legal, tem mais um. E muito menos a forma imune ao sistema penal. Ao contrário, a proibição, no final das contas, impede controle sobre o tipo de substância, que faz com que gere muito mais violência. A legalização poderia ir nesse caminho, né, de maneira a favorecer essas classes, na medida em que todo o dinheiro utilizado, que se utiliza pelo orçamento utilizado para a repressão, poderia ser canalizado, evidentemente, a legalização vem juntamente com um processo de regulamentação. Não existe inerente a ela uma possibilidade de não só descriminalizar, mas inclusive de fazer com que se tenha acesso cumprido a determinados requisitos a determinadas substâncias. E aí, com isso, pode ter maior controle de substância, também mais orçamento para se trabalhar com o que de fato funciona em termos de prevenção, que é a educação, o conhecimento das substâncias que tu utiliza. É a única forma de prevenir eventual dependência ou uso excessivo é a informação clara sobre o que se está consumindo e sobre a qualidade do que se está consumindo. Isso depende do processo de educação e de publicidade que vai ter que vir a caminhar do lado de qualquer política de legalização. Nesse sentido, eu acho que só tende a favorecer essas classes que são as classes hoje que mais sofrem do proibicionismo. Acho que é isso. Isso, eu só queria mencionar que o IBCCRIM, a AJD, que é a Associação Juiz para a Democracia, a Pastoral Carcerária e o Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação da UNB, nós lançamos um pacote com 16 medidas para combater o superencarceramento, né? Então, são medidas que já vêm em formato de projeto de lei com justificativa, e essas medidas vão desde a mudança do regimento interno da Câmara dos Deputados para que qualquer proposta que implique criação de crime, aumento de pena ou endurecimento da execução penal seja analisado do ponto de vista do seu impacto orçamentário, né? Nós propomos também uma série de mudanças na legislação, por exemplo, estamos propondo a mudança da lei de drogas para que o artigo 28 deixe de ser crime. Estamos propondo que o tráfico privilegiado seja punido apenas com penas alternativas à prisão, então se torne um crime de menor potencial ofensivo. Estamos propondo a criação de ouvidorias externas no Judiciário e no Ministério Público. Hoje em dia, apenas algumas defensorias públicas têm ouvidorias externas, é uma importante ferramenta de controle social, a ouvidoria, enfim. Então, eu convido a todos para visitar o nosso site www.ibccrim.org.br, conhecer as 16 medidas contra o encarceramento. A gente está fazendo uma série de eventos para discutir isso também. Mais da metade das medidas já foram apresentadas por parlamentares de diferentes partidos e já estão tramitando, né? Então, eu acho que esse é um tema importante também. Convido a todos para conhecer e participar dessa campanha.